Olá, tudo bem com você? Que alegria te encontrar aqui hoje. Meu nome é Claudete Martori, eu sou terapeuta holística e trabalho com cursos e atendimentos. Hoje é o nosso encontro número 6 da consciência quântica e nós vamos ver as maravilhas da mecânica quântica. A mecânica quântica tem muitas maravilhas para a gente estudar, para a gente entender e ficar deslumbrado, ficar de queixo caído com, com o que a mecânica quântica nos revela. Depois nós vamos fazer uma meditação que é uma visualização de cura no campo quântico, do campo quântico. Nós vamos descer ao mundo quântico, onde só existe energia, e lá vamos realizar uma cura. A mecânica quântica, ela estuda as partículas atômicas e subatômicas, ela estuda aquele mundo microscópio, né, das partículas elementares. E através da mecânica quântica é possível a gente ter uma compreensão da criação, uma compreensão do Criador. Há muito tempo atrás, né, quando a ciência e a religião se separaram por motivos de hostilidade, né, a igreja não aceitava o que a ciência estava estudando e a ciência não podia aceitar também as limitações, né, que a igreja impunha às pessoas. Ninguém tinha o livre, os cientistas não tinham o livre pensamento, né, nem os filósofos. Então foi separado, mas isso acarretou um grande prejuízo para a humanidade, porque as duas coisas estão muito, né, e totalmente interligadas. Para entender a física quântica, nós temos aqui então a mecânica quântica, nós temos aqui a matéria. Eu peguei aqui uma gota d'água. Uma gota d'água ela é feita de milhões e milhões, bilhões, trilhões de moléculas de oxigênio e hidrogênio, né? Então a água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. E aqui nós já temos então a foto do átomo. O átomo ele é formado de elétrons que ficam girando ao redor do núcleo do átomo, e o núcleo do átomo ele é feito de prótons e nêutrons, tá? O núcleo ele é muito pequenininho, e esses elétrons eles ficam girando em volta do átomo, uma velocidade também altíssima. Vou explicar mais depois. Aqui, olha, nós temos basicamente a mesma imagem de cima, só que eu usei um corpo humano. O corpo humano é a matéria, a matéria é a água e o corpo humano matéria. Então, se eu pegar o microscópio e olhar uma célula do corpo, vamos supor que eu aponte para o braço, eu posso apontar para o fígado, para o cérebro, para a unha, para o cabelo, né? Se eu apontar um microscópio para qualquer parte do corpo, eu vou encontrar uma célula, mas a célula ela é feita de moléculas, né? De moléculas igual aqui. E essas moléculas elas são feitas de átomos, igual está aqui também, ó, átomos, né? E esses átomos são feitos de prótons e nêutrons. Isso aqui, ó, é o núcleo do átomo, né? O núcleo do átomo, prótons e nêutrons, que são feitos de quarks, que são partículas menores ainda do que os prótons e nêutrons. E aqui nós temos uma outra figura ainda mostrando a mesma das anteriores, tá? Então aqui, olha, nós temos de novo, olha, ó, da matéria, molécula, átomo, ao quark, as cordas, né? Que agora existe essa teoria das cordas. E eu vou explicar tudo para vocês. Então aqui nós teríamos a matéria, que pode ser o quê? Uma laranja, pode ser um pássaro, pode ser um osso do corpo humano, qualquer coisa. Tudo é feito de matéria, que são feitos de moléculas. Então aqui, olha, essa matéria aqui, ela é feita de 3 átomos, né? Que formou uma molécula primeiro.
Essa molécula, então, olha, ela é feita de um átomo. Eu peguei aqui um dos átomos e ampliei. Em volta eu tenho os elétrons, que eu já mostrei anteriormente, ó, o amarelo é o elétron. O núcleo do átomo está aqui, olha, e ele é formado de prótons e formado de nêutrons. E repetindo novamente, os prótons e nêutrons, eles são formados de quarks, tá? E ainda tem essas partículas menorzinhas aqui, ó, que são chamadas de gluon. Glue em inglês é cola, então é uma colinha que cola esses três aqui dentro, olha. Tanto do próton quanto do nêutron. E se eu pegar um quark e ainda colocar o microscópio para ver o que tem lá depois do quark, eu vou ainda encontrar essas strings, que são as cordas, tá? E aqui já é a energia pura, já é o campo quântico puro. Aqui eu destaquei a foto de um átomo, né? Então, olha, um átomo. O núcleo do átomo e os elétrons girando em volta, né, numa órbita aqui. Esses elétrons, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Se o cientista decidir pegar o microscópio e falar assim, deixa eu focar ali e enxergar direito esse elétron, ele não consegue focar, tá? Ele não consegue, ele vai ver uma coisa borrada. Esse elétron, ele meio que desaparece, ele não consegue ser focado. E uma coisa muito interessante é que os elétrons, eles são todos iguaizinhos, tá? O quark não, olha, aqui tem uns quarkzinhos diferentes, né? Tem vermelho, tem verde, ó, quark down, quark up. Mas os elétrons não, eles são um só. E esses elétrons, eles aparecem e desaparecem do nosso universo, tá? Eles vão para outros universos, para outras dimensões. Isso é muito interessante. E nós somos formados de quê? De átomos, né? Que vão formar as moléculas que vão formar o nosso corpo. Então, agora aqui, ó, entendendo novamente, né? Eu peguei aqui, olha, outro pedaço de matéria. Por exemplo, eu peguei um pedaço de gelo, vamos supor, né? Que é feito de moléculas de água, né? Olha, formado de átomos. O átomo novamente aqui, olha o átomo com os elétrons girando, o núcleo, né? O núcleo feito de prótons e nêutrons e os elétrons girando em volta. Se eu pegar novamente o próton e o nêutron e olhar dentro deles, o que vai ter lá dentro? Nós vamos ter os quarks, né? E tem os gluons aqui também. E se eu olho, se eu focar mais ainda, quero ver o que tem lá dentro dos quarks, eu vou ter as cordas, tá? As cordas são umas são umas energiazinhas assim, olha, meio disformes, né? Dizem os cientistas que vibram. Então fica tudo vibrando. E aqui, onde que estão essas cordas? Elas estão aqui no campo quântico, onde tudo é um mar de energia, né? Tudo é um mar de energia. É de lá que vem, é desse mar de energia que vem que é criado a matéria, né? Então, nós temos aqui, ó, o campo quântico, de novo, para vocês... para a gente tentar entender o que é, porque às vezes tem foto, às vezes não tem foto, às vezes a gente tem que usar a nossa imaginação mesmo, né? Então, para a gente começar a entender bem a mecânica quântica, a gente tem que entender essa ideia, né? Do átomo, dos quarks, dos nêutrons, dos elétrons, enfim. Então, olha, nós temos aqui, olha, esse campo quântico. Aqui nós temos as ondas, né, que vão passar a ser partículas, né? O que é partícula? Partícula é matéria e a onda é a energia. Então, eu não falei para vocês que o elétron ele aparece e desaparece, né, nesse universo? De repente ele está lá em outro universo, de repente ele está a milhões de anos-luz daqui onde ele apareceu.
Então, tudo aparece e desaparece na matéria. Isso me deixou muito intrigada, assim, sabe? Eu fiquei pensando, por exemplo, civilizações, né? A civilização maia, por exemplo, apareceu no nosso planeta, no nosso universo aqui, né? Na nossa realidade, e depois desapareceu, né? Várias e várias civilizações, né? Apareceram e desapareceram daqui. Nós tivemos um continente inteiro, né? Chamado Atlântida, que também desapareceu. Então eu fiquei me questionando assim, né? Que tudo é é muito relativo, e o nosso corpo também. Vocês veem que interessante, junta um espermatozoide e um óvulo e nós aparecemos nessa realidade, né? E depois nós desaparecemos e voltamos lá para o mundo da energia, né? Para outra dimensão. O nosso corpo físico, ele desaparece aqui, né? E nós aparecemos em outra dimensão quando a gente desencarna. Ou não, né? A gente também pode ir sem esse processo. Mas é muito, muito interessante saber, olha, que nada vai ficar aqui assim para sempre. Nenhuma montanha, nada, nada, nada. Tudo vai estar em forma de partícula e depois volta para a forma de onda. E está na forma de onda e pode se tornar uma partícula. E agora ó, nós vamos ver o DNA, né? As hélices, né, duplas do DNA. Aqui o DNA ele também é formado por moléculas, tá vendo? Olha, moléculas que são formadas por átomos, né? Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. E aonde que está o DNA? O DNA ele está na célula, né? Isso aqui é uma célula. A célula tem várias organelas lá dentro. O nosso corpo tem órgãos, a célula tem organelas. E dentro do núcleo da célula estão os cromossomos e o DNA, olha, tá? Então, se a gente falar assim, o DNA, aí eu vou saber que eles estão dentro do núcleo da célula, tá certo? E a gente vai mencionar isso na nossa meditação de hoje. Então, agora, olha, eu já expliquei anteriormente, mas eu estou explicando várias vezes e de maneiras diferentes para vocês entenderem bem. E como é que aparece então a matéria, né? Nós temos então o campo quântico. Lá no campo quântico vão surgir as cordas que vão criar os quarks, né? Que vão criar os prótons e os nêutrons, que vão criar os átomos, que vão criar as moléculas, que vão criar a matéria, que vai criar você, que vai criar uma laranja, que vai criar um elefante, tá? Agora, uma coisa muito importante aqui é o seguinte, que os quarks, eles são criados através do pensamento, tá? Por isso que fala que a gente tem que vigiar os pensamentos, porque o nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. Então, dependendo dos pensamentos que você tem, você vai criar a saúde para o seu corpo, né? Mas você pode criar doenças também. É por isso que na meditação, eu estou explicando isso porque na meditação de hoje, a gente vai vir aqui no campo quântico para curar o campo quântico das doenças que a gente possa ter criado, tá? Das doenças, das dores, de qualquer problema. Então, o Criador também, ele criou o universo, não foi através do pensamento, né? Ele não focou o pensamento dele, não falou, cria, faça-se a luz, e a luz se fez, né? E foi assim que toda a criação aconteceu. Então, o ser humano, ele tem essa habilidade, né? Ele tem o cérebro, ele tem a mente, os pensamentos, os sentimentos, e ele pode pensar, pode focar a atenção
e perceber e acreditar e sentir, e dessa maneira ele vai ajudar a co-criar. Ele vai ajudar, não, ele vai co-criar a realidade dele. Então é com os nossos pensamentos que nós criamos toda a nossa realidade, que nós criamos o nosso emprego dos sonhos, que nós criamos os nossos relacionamentos, que nós criamos a casa onde moramos, o carro que vamos ter, né? Então tudo que você pensa vai se tornar realidade. E daí a gente tem que manter o foco no pensamento, nas coisas que queremos para criar essa realidade. E uma coisa importante aqui é que o pensamento e o sentimento eles têm que estar alinhados. Por quê? Vamos supor, você pensa em comprar uma Ferrari, mas né, você vê uma Ferrari, você acha linda, você fala assim, nossa, né, eu queria um carro desse, vamos supor. Mas aí o seu sentimento, né, vai falar assim, nossa, mas eu não mereço um carro desse é para os ricos, né? Então, consequentemente, vai ser difícil você co-criar uma Ferrari para você, porque você pensa uma coisa e sente outra coisa, né? Então, por isso que o pensamento e o sentimento, eles têm que estar alinhados, pensamento e sentimento. Então, agora, essa imagem aqui vai ajudar na meditação de hoje, tá? E tudo que eu falei é em função do que nós vamos fazer hoje. Nós temos aqui, então, um ser humano. Nós temos aqui o sistema nervoso, né? Que nós focamos, nesse caso, no sistema nervoso. O órgão, por exemplo, né, no caso é o cérebro, o tecido são o tecido nervoso, nós temos as células nervosas, dentro das células tem as organelas, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitas de prótons, elétrons, nêutrons, que nós vimos, né, que são feitos de quarks, e que são feitos lá, que vêm lá das cordas e que estão lá no campo quântico, certo? Então, nós vamos hoje descer nesse campo quântico e realizar uma cura a partir daqui, tá? Então, no universo é como se fosse um oceano, um oceano de pura energia. E é lá que nós iremos hoje, tá bom? Então, repetindo mais uma vez, né, sobre o pensamento ele influencia a matéria. Vocês já devem ter falado do senhor Omoto, né, que fez aquele teste. Ele rezava para a água, ou então dizia palavras ruins, ou colocava uma música clássica e depois ele congelava essa água e fotografava, não é? Quando se colocava palavras positivas, quando se colocava amor, quando fazia oração para essa água, as moléculas de água eram lindas, né? Formavam cristais maravilhosos. Mas quando se xingava as moléculas, quando se pegava uma água poluída, essas moléculas de água são bem semelhantes com moléculas de câncer no corpo humano, né? Então, apenas a intenção, o pensamento, ele pode criar a realidade, ele pode também mudar uma realidade que você já tenha criado, né? No caso, se você tem um problema no seu corpo físico, ele pode ser descriado, uma doença pode ser curada. E é isso que nós vamos fazer hoje. Essa meditação de hoje, ela foi criada por David Hamilton, tá certo? E então nós vamos iniciar a nossa meditação. Vou colocar uma música aqui. Eu vou pedir para vocês sentarem bem tranquilamente. Então, você converte ondas de doença em ondas de saúde, se você quiser.
E vindo no mundo quântico, você vai sair da ideia de que as coisas são sólidas, porque nós olhamos para o nosso corpo e a gente vê sólido, né? Mas não é. Nós vimos que tudo é energia, que nada é rígido e nem permanente, e que tudo pode ser mudado. E você pode imaginar a mesma coisa de uma perspectiva quântica. E lá no mundo quântico não tem nada lá, são apenas ondas de energia. E ondas de energia na sua mente pode parecer mais fácil de curar, de mudar, do que você às vezes querer visualizar a parte da matéria. Essas ondas de energia é como quando você enche uma bacia de água e você põe o dedo, né? Toca essa água e o que vai acontecer? As ondas começam a se formar ondas, né? E as pessoas podem acreditar profundamente que conseguem com facilidade fazer isso, né? E que isso tudo é muito poderoso. Então, vamos fechar os olhos, respirar tranquilamente, respirar com bastante calma. E você vai levar a sua atenção para a parte do seu corpo que você gostaria de curar, de trabalhar nessa meditação. E com o poder da sua mente, você vai imaginar que você está indo para dentro desta parte do seu corpo. Imagine como seria lá. Você pode sentir, ou ver, ou perceber, ou ouvir. Não importa como que seja a sua percepção. Agora, imagine que você está indo para dentro desta parte do corpo e que você está cara a cara com as células agora. E imagine como que seriam as células. Você pode ver, você pode sentir, perceber, ouvir. Use a imaginação. Imagine agora que você está indo para dentro da célula, onde o DNA está. Você está indo para o centro da célula, onde o DNA se encontra. Imagine como seria o DNA. Imagine vendo, né, sentindo, percebendo, ouvindo. Imagine indo para dentro do DNA, porque o DNA ele é feito de átomos, de moléculas e átomos. Agora imagine como seriam os átomos. Veja esses átomos, sinta, perceba, ouça, né? Use toda a sua percepção para visualizar esses átomos. Leve a sua atenção agora para dentro dos átomos. Lá dentro seria como você olhar para o céu noturno, tá? Um céu cheio de estrelas. E essas estrelas no céu seriam os prótons, os elétrons. E agora você vai imaginar que está indo para dentro dessas estrelas, para dentro dos prótons, para dentro dos elétrons. E agora você vai descendo, descendo, descendo cada vez mais para dentro do campo quântico. E você vai chegar em um mar de completa quietude. Apenas ondas.
ondas calmas de energia, de pura energia. Agora, imagine as ondas da doença, que em última instância também vem do campo quântico, porque todas as partículas que a criam vêm de lá. Então, imagine essas ondas de doença. Como que elas seriam? Você pode ver, sentir, perceber, ouvir. Use toda a sua sensibilidade para ver como são essas ondas de doença. E agora, mentalmente, você vai dizer cancelar, cancelar. E imagine as ondas de doença desaparecendo, sendo erradicadas do tecido, do tempo e do espaço. E agora você vai imaginar como se você estivesse atirando uma pedra na água em um lago e formando as ondas, tá? Então você vai imaginar que você tem na sua mão uma estrela de pura energia. Você pode visualizar ela de qualquer cor que represente cura para você. Visualize essa estrela de pura energia na cor da cura, que representa cura, que representa saúde para você, e você vai atirar essa estrela no campo quântico. Solta a pedrinha, atira a pedrinha, a estrela, bem fundo no campo quântico. E você vai vendo as ondas se formando. Ela aterra, né? Ela chega no campo quântico com OM, criando ondas de saúde e preenchendo todo o campo quântico. Repara na cor das ondas, na profundidade dessas ondas. Veja a velocidade delas. Repara a textura dessas ondas, se elas estão fazendo algum som. E mais uma vez, agora você vai imaginar uma estrela de luz, de energia na sua mão, em uma cor que represente a cura para você, e você vai atirar novamente essa estrela de cura, de saúde, no campo quântico. Atira ela bem fundo, e ela aterra com OM, criando onda de saúde, preenchendo todo o campo quântico. Repara nas cores, se formou cores. Repara na profundidade da onda, na velocidade. Repara se fez algum som. Veja se tem alguma textura. E nós vamos fazer isso mais uma vez. Visualize que você tem uma estrela de pura energia na cor da cura e você atira novamente no campo quântico. E ela aterra fazendo um OM. E você observa as ondas que estão se fazendo. Repara
na profundidade dessas ondas. Repara na velocidade, se tem textura, se estão fazendo algum som. Muito bem. E como tudo surge? No campo quântico, o campo quântico agora está cheio de ondas de saúde. Leve agora, então, a sua atenção para o céu noturno que você tinha visto anteriormente e observe o que mudou no campo, no céu noturno. Observe qualquer mudança, se mudou a cor, se mudou a textura, se mudou o som no céu noturno. E como os prótons e os elétrons se combinam para formar átomos, leve agora a sua atenção de volta aos átomos e observe se houve alguma mudança nos átomos, na cor, na forma, na textura, no som, na velocidade. Será que eles estão mais rápidos? E confie que o que você vê e o que você sente é uma confirmação da mudança que houve. E como os átomos se juntam para formar o DNA, leve a sua atenção de volta ao DNA e repare em quaisquer mudanças na cor, na textura, no som, no movimento, na forma. E confie, né, que o que você vê, que o que você sente, o que você percebe é uma confirmação de que houve uma mudança. E como o DNA também se combina com outras partes para formar as células, traga agora a sua atenção de volta para as células. E mais uma vez, observe quaisquer mudanças que houve nas células a partir de dentro. Qualquer mudança na cor, na textura, no som, na forma, no tamanho. E confie que o que você vê, o que você sente e percebe é uma confirmação de que houve mudança. E à medida agora que trazemos a nossa atenção de volta para onde começamos, né, no corpo, na parte do corpo que você escolheu, imagina essa parte do corpo em um estado de total saúde. E novamente, observe quaisquer mudança que houve. O que mudou? A cor, a textura, o som, a forma. E confie que tudo que você vê, sente ou percebe é a confirmação de uma mudança. E então agora traga a sua atenção de volta para a sua respiração, abra os seus olhos e sorria. Espero que você esteja bem, que tenha percebido uma grande mudança em todo o seu ser. Até a próxima meditação. Fique com Deus. Beijos de luz no seu coração.